Olá pessoal, hoje é dia de Papo Recantado. Hoje nós vamos contar uma história. É um resumo de uma história que está no livro Boa Nova, psicografia de Chico Xavier e autoria de Humberto de Campos. Por ser hoje o dia de comemoração do Dia das Mães, nós vamos falar de Maria de Nazaré. Maria de Nazaré é certamente uma das figuras mais importantes do cristianismo, não somente por ser a mãe de Jesus, mas também pelo exemplo de amor, fé e sabedoria, mesmo durante o sofrimento de seu filho. Boa parte dos cristãos veem Maria como uma santa, outros apenas como uma mulher que trouxe Jesus ao mundo. Em comum, todos têm um grande respeito por Maria de Nazaré, que é a tradução do nome hebraico Miriam, que quer dizer Senhora da Luz. Maria, exemplo de mãe para todos nós, foi a segurança de Jesus, enquanto este se desenvolvia fisicamente para o cumprimento da sua missão. Trouxe-o à vida, alimentou-o e cuidou da sua segurança. Defendeu-o dos perigos do mundo, amou e respeitou aquele filho que ela sabia ser imensamente maior do que ela mesma. E assim como devem ser todas as mães, aceitou a sua saída para o mundo, que era seu destino e sua missão. Junto da cruz, a dor e a agonia de Maria deixava em quem a visse uma dolorosa impressão. Os olhos fixos na cruz das maldades humanas, a ternura materna recordava o passado em amarguradas recordações. Ali ela estava em sofrimento seu filho bem-amado. O que fizera Jesus para merecer tanto sofrimento? Não era ela a testemunha dos seus sentimentos? Desde pequeno, ela observava o carinho com que ele tratava todas as criaturas. Quantas vezes o seu coração se apertava com as virtudes daquela criança, receando pelo seu futuro. Depois do ambiente doméstico, passava-lhe pelas lembranças a missão celeste de Jesus. Eram paralíticos que voltavam a andar, cegos que ganhavam o dom da visão, criaturas famintas de luz e de amor que saciavam a fome nas lições da infinita bondade do Mestre. Qual o destino ignorado que havia levado seu filho amado à cruz do suplício? Em meio a amarguras, algumas mulheres compadecidas que lhe acompanhavam o angustioso transe, Maria reparou que alguém lhe pousava as mãos de leve sobre os ombros. Deparou-se com João, que lhe estendia os braços amorosos e reconhecidos. Silenciosamente, João abraça Maria, que tem seu coração materno triturado na dor. Maria deixa-se abraçar pelo discípulo querido do Mestre e ambos, ao pé da cruz, buscam a luz daqueles olhos misericordiosos no auge dos tormentos. Foi aí que a fronte de Jesus se moveu vagarosamente, revelando perceber a dor daquelas duas almas sofridas. Meu filho, meu amado filho, exclama Maria, em aflição, diante da serenidade do olhar de Jesus. Com um significativo movimento dos olhos, Jesus replica: Mãe, eis aí teu filho. E dirigindo-se para João: Filho, eis aí tua mãe. Por muito tempo, conservaram-se ainda ali até que o Mestre fosse arrancado da cruz, antes que a tempestade
mergulhasse a paisagem de Jerusalém num dilúvio de sombras. Após a separação dos discípulos, que se dispersaram para a difusão da Boa Nova, Maria retirou-se para Betaneia, onde alguns parentes mais próximos a receberam com muito carinho. Os anos se passavam, silenciosos e tristes, para as saudades daquele coração materno. A esse tempo, João, evangelista, guardando as palavras de Jesus na cruz, surgiu em Betaneia, oferecendo a Maria sua proteção. Maria aceitou com muita alegria. João então lhe contou sobre a sua nova vida. Ele vivia em Éfeso com as ideias de Jesus e encontravam aceitação nas almas sinceras e devotadas. Maria escutava suas histórias com reconhecimento e alegria. João propunha levá-la com ele. Seria seu filho desvelado, enquanto receberia de sua alma generosa a ternura e o amor maternal nos trabalhos do Evangelho. Demorou a vir, explicou João, porque não tinha uma choupana onde se pudessem abrigar. Porém, um dos convertidos ao amor de Jesus lhe doara uma casinha pobre, distante 3 léguas da cidade. A casa simples ficava numa elevação onde se avistava o mar. Maria aceitou alegremente a proposta de João. E em breve tempo estavam os dois instalados em frente ao oceano. Em todo o derredor havia comunidade simples, com suas casinhas modestas, e apenas depois de algumas poucas semanas, a casa de João transformou-se em ponto de encontro, onde as recordações do Mestre eram compartilhadas com pessoas humildes e sinceras. Decorridos alguns meses, grandes filas de necessitados acorriam àquela casinha simples e acolhedora. A notícia de que Maria descansava entre eles trouxe um clarão de esperança para todos os sofredores. Enquanto João pregava na cidade as verdades evangélicas, Maria atendia na sua casinha aos que a procuravam, com suas feridas, com suas necessidades. Quem naquela comunidade não lhe devia um carinho de uma palavra maternal nos momentos mais duros? Diariamente acorriam a ela os desamparados, suplicando sua assistência espiritual. Velhos trôpegos e desenganados do mundo, que lhe vinham ouvir as palavras confortadoras e afetuosas. Enfermos que pediam sua proteção, mães desesperadas que pediam a bênção do seu carinho. Com o decorrer do tempo, João cada vez mais ocupado, Maria quase sempre estava só. Quando os necessitados voltavam para seus lares mais confortados e felizes. O tempo se passava, os dias, semanas, anos, mas com suas lembranças mais ternas, a velhice não lhe trazia cansaços nem amarguras. Repentinamente, recebe Maria notícias das perseguições que se faziam a todos os discípulos fiéis de Jesus. Alguns cristãos, banidos ou fugidos de Roma, traziam essas tristes informações. Em obediência aos decretos mais injustos, escravizavam-se os seguidores do Cristo, destruíam seus lares e os aprisionavam a ferros nas prisões. Em festas públicas, seus corpos eram dados como alimentos a feras insaciáveis, em horríveis espetáculos. Então, num crepúsculo estrelado, Maria entregou-se às orações como sempre, pedindo a Deus por todos aqueles que se encontrassem em angústias por amor do seu filho. Enlevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte. Minha mãe, disse o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho.
venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Maternalmente, ela o convidou a entrar, sentindo que aquela voz lhe era muito reconfortante. O peregrino lhe falou do céu, das bem-aventuranças divinas que aguardavam os devotados filhos de Deus, lhe mostrando que compreendia suas mais ternas saudades do coração. Maria, maravilhada, pensava: que mendigo será aquele que lhe acalmava as dores mais secretas da alma? Nenhum lhe surgia até então para dar, era sempre para pedir alguma coisa. No entanto, aquele viajante desconhecido lhe banhava com as mais santas consolações. Onde ouvir aquela voz meiga e carinhosa? Que emoção era aquela que lhe fazia pulsar o coração? Seus olhos se umedeceram de ventura, sem que pudesse explicar a razão da sua emotividade. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com amor: minha mãe, venha aos meus braços. Num ímpeto de amor, Maria fez um movimento para se ajoelhar. Ele, porém, levantou-a, ajoelhou aos seus pés, beijando-lhe suas mãos, e disse em carinhoso transporte: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Maria cambaleou, tomada de inexplicável ventura. Queria falar da sua felicidade, agradecer a Deus, mas o corpo se paralisara. Enquanto aos seus ouvidos chegavam os ecos suaves das saudações entoadas por 1000 vozes carinhosas, por entre as harmonias dos céus. No outro dia, 2 habitantes humildes desciam a Éfeso buscando João para assistir aos últimos instantes de Maria de Nazaré. A alvorada já trazia sua luz quando Maria se elevou da terra. Não mais via Jesus, que certamente a esperava no seu reino de amor, mas extensa multidão de entidades espirituais a cercavam cantando hinos de luz. Maria desejou rever todos os lugares onde viveu nesse nosso planeta, e bastou a sua vontade para que a conduzissem a todos os lugares das suas lembranças. Já a caravana espiritual se preparava para partir quando Maria se lembrou dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo e desejou abraçar aqueles que ficariam no vale das sombras à espera das claridades dos céus. Emitindo esse pensamento, imprimiu novo impulso à multidão que a seguia de perto. Em poucos instantes, divisava a cidade de Roma, soberba, cheia de monumentos que lhe provocavam assombro, as ruas cobertas de mármores, onde as liteiras passavam sem cessar com seus passageiros cheios de joias, de peles e sustentadas por escravos miseráveis. Mais alguns momentos e seu olhar descobriu outra multidão, guardada a ferros em escuros calabouços, onde centenas de rostos amargurados retratavam as dores que estavam sentindo. A presença de Maria trouxe aos condenados um consolo desconhecido. Maria se aproximou, de um por um, orou com eles em suas preces, cheias de sofrimento e de confiança. Maria aliviou-lhe os corações e, antes de partir, desejou deixar-lhes uma lembrança, mas nada tinha para dar-lhes. Então, ela pediu a Deus que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. Foi
quando, aproximando-se de uma jovem encarcerada, de rosto magro e macilento, lhe disse ao ouvido: "Canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu." A pobre prisioneira não saberia explicar o porquê da emotividade que sentiu naquele momento. Contemplando o firmamento luminoso através das grades, ignorando a razão da sua alegria, cantou um hino de profundo amor a Jesus, em que traduzia toda a sua esperança. Daí a instantes, o seu canto era acompanhado pelas centenas de vozes dos que choravam no cárcere, aguardando a hora do testemunho. Logo a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre, Maria. E desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, guardando a suave herança de Maria de Nazaré. E como não se emocionar com a história dessa, que é o nosso exemplo de comportamento e sentimento diante do mundo do qual fazemos parte. A nossa própria condição de mulheres neste planeta tão cheio de dores, independente de sermos mães ou não nesta vida, faz com que a gente seja geradora de vida, de amor, de abraços, de colos. Quantas vezes nos tornamos as leoas na defesa dos menos favorecidos? Quantas vezes as raízes da maternidade que habita em nós fez crescer árvores de sombras para os necessitados de paz e de descanso? E quanto mais empoderadas como mulheres, mais esse sentimento de aconchego cobra o seu espaço dentro de nós. Porque sermos grandes exige de nós braços longos e fortes para acolher os menores. Nós, mulheres, temos o poder de modificar o mundo pelo amor que habita em nós. Feliz dia para todas nós!